Olá, boa noite, seja bem-vindo ao novo canal e seja bem-vindo a mais um Tempo de Saúde com o Dr. Dinis Carmo. Doutor, muito boa noite. Olá, Fátima, boa A noite. semana correu bem? Correu bem, muito obrigado. E a sua também? Também, muito obrigada. Com Ótimo. muito trabalho e com trabalho, acima de tudo, aqui na região, que é o que importa no novo canal. Doutor, este Tempo de Saúde, ao qual dedicamos este programa, continua com o tema dos exames complementares de diagnóstico, desta vez os critérios de escolha. Para quem não entende assim o que estamos a dizer, do que é que estamos a falar quando nos referimos aos critérios de escolha? Sim. Esse é um aspecto muito importante porque nós, postos perante a evidência de que existem vários exames complementares de diagnóstico e que nenhum deles mostra tudo, conforme nós dissemos a semana passada, naturalmente que a pergunta lógica que vem a seguir é, perante uma determinada situação, qual será o melhor exame diagnóstico que se pode pedir para esclarecer a situação em causa. E, portanto, é disso que nós vamos tratar e, se me permite, eu, antes de passarmos propriamente à ciência, eu gostava de começar por contar uma história um pouco fantasiosa quanto baste, mas que ilustra aquilo que efetivamente se passa diariamente na prática clínica. E de maneira que vamos imaginar que eu estou no consultório, aparece-me um doente e conta-me a seguinte história: olha, doutor, eu tenho aqui uma dor num dedo, isto é uma dor que não é muito incomodativa, se quer que lhe diga até vim cá por uma questão de descargo de consciência, mas eu noto que há aqui qualquer coisa que não está bem. De maneira que eu gostaria que o doutor me pedisse uma ecografia para ver o que é que se passa no dedo. Sim, senhor, pede-se a radiografia ao doente. Entra um novo doente. E diz o seguinte: olha, doutor, eu ando muito aflito aqui com este dedo, sabe? Eu tenho aqui uma dor fortíssima, eu felizmente ainda consigo dormir. Mas durante o dia, olha, às vezes basta só fazer isto, tocar assim, isto dói-me imenso, de maneira que eu queria lhe pedir que fizesse o favor de me pedir um TAC para nós vermos o que é que se passa com o meu dedo. Sai o doente, entra uma nova com uma história ainda mais dramática, não é? E diz, olha, doutor, eu estou aflitíssimo, eu ando aqui aflita deste dedo, tenho uma dor horrível já há 15 dias, não sei o que é que se passa, eu não consigo dormir, eu não consigo trabalhar, o senhor, se faz favor, peça-me já uma ressonância magnética porque eu tenho de saber o que é que se passa com o dedo. Portanto, o que é que acontece? Quer dizer, as pessoas vêm ao médico e com uma ideia que se tem vindo efetivamente a propagandear, que o critério para escolher os exames diagnósticos, complementares diagnósticos, é a intensidade dos sintomas. Ora, isto não tem qualquer tipo de fundamento nem de rigor científico, porque os exames não são pedidos por aquilo que o doente se queixa, nem sequer pelo tipo de doença que tem. Muito menos pelo próprio doente. Muito menos pelo próprio doente, porque eu, aliás, era também um aspecto uma ilação que eu ia tirar, é que repara que há uma situação engraçada em que há aqui uma inversão, digamos, de valores, digamos assim, é que repare que o doente já vem com uma ideia pré-concebida a pedir ao médico o tipo de exame que vai fazer. Ora, isto, como eu digo, isto não tem qualquer tipo de critério absolutamente científico, porque o que nós temos de fazer é de pedir os exames conforme a situação em causa. E é por isso que o diagnóstico clínico continua a ser muito importante, porque o médico tem de ter uma ideia prévia de qual será provavelmente o problema da pessoa, para que realmente lhe possa pedir o exame mais adequado. E qual é o exame mais adequado? Isto é assim: se o problema se suspeita ser um problema ósseo, e isto é uma afirmação que se calhar é capaz de surpreender muita gente, ainda hoje o exame melhor que se pode pedir, necessário e suficiente, é o raio-x. Porque os ossos, como toda a gente sabe, são ricos em cálcio, o cálcio é radiopaco e, portanto, as radiografias dão-nos imagens perfeitas ou de alta precisas da patologia em causa. Sejam elas fraturas, sejam artroses do joelho, da anca, do ombro. Portanto, em muitos destes casos, a simples radiografia é o único exame que é necessário pedir. Agora, a não ser que seja algo mais além, é que depois se poderá complementar com outros exames. Ora, exatamente. Quer Mas dizer, esse é o básico. É o básico. Pronto. Agora, vamos imaginar que o problema não é nos ossos, mas é nos tecidos moles. É nos músculos, é nos ligamentos, é nos meniscos. O calcanhar daquilo do raio-x é precisamente o facto de ele não visualizar estruturas que são radiotransparentes. Como todos nós sabemos, nós quando devemos fazer um raio-x é como fazemos uma radiografia, como fazemos uma fotografia ao esqueleto. Portanto, se suspeita que o problema é dos tecidos moles, aqui nós temos de escolher entre uma ecografia ou uma ressonância magnética.
Quais são os critérios que nos podem levar a pedir um ou outro exame? É assim, do ponto de vista da acuidade visual, ou seja, dos pormenores que é capaz de fornecer, realmente a ressonância magnética neste momento é imbatível. Agora, a ressonância tem alguns problemas. Nomeadamente, é um exame que é caro, portanto, é um exame que é demorado, e é um exame que há pessoas que têm muita dificuldade em fazer, ou porque sofrem de claustrofobia, ou porque de qualquer das maneiras têm fobia de entrar naquele tubo. Aquilo realmente não se pode dizer que seja uma coisa muito agradável. Muito agradável. Eu, como dizia um doente com muita piada, assim, doutor, aquilo parece que a pessoa que já está morta e que está a entrar no caixão e tal. Depois já há aqueles barulhos que se ouve, aquele pum, 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 treca, 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 treca. E há realmente pessoas que têm dificuldade em fazer as ressonâncias. E essas pessoas têm essa dificuldade, alguma solução para além desse exame? Ora bem, há efetivamente alternativas, às vezes quando há efetivamente uma indicação para fazer a ressonância, e que não se pode substituir, também há uma alternativa que é sedar a pessoa. Portanto, a ressonância magnética pode ser feita com uma sedação, portanto, com uma anestesia muito levezinha, de maneira a pessoa poder fazer o exame. Pronto. Há outras situações em que a ressonância pode ser substituída ou por um ataque ou até pela ecografia. Por exemplo, se a pessoa tiver uma hérnia discal lombar e se tiver realmente fobia à ressonância, pode fazer um TAC. E o TAC, sendo, como eu digo, uma hérnia discal lombar, também em muitos casos vai nos dar os elementos necessários para o diagnóstico, embora a ressonância seja sempre mais precisa. A ecografia, que é o outro exame de que nós nos podemos socorrer, tem realmente a vantagem de ser um exame barato, de ser um exame rápido, de ser muito fácil de fazer e que as pessoas fazem, portanto, sem qualquer tipo de dificuldade. De maneira que uma abordagem legítima, e que aliás eu próprio faço muitas vezes, é para determinadas situações, eu explico a situação ao doente, peço a ecografia e depois, conforme os resultados da ecografia, aquilo ou é suficiente, ou se não é suficiente, muitas vezes o próprio médico radiologista, o colega, indica no relatório e diz, olha, verificamos este ou este problema e, portanto, recomendamos fazer a ressonância. Se assim não for, o problema está resolvido. E aqui voltamos a dar ênfase à importância de todo o acompanhamento e pré-diagnóstico do médico. Sem dúvida, até porque, olha, eu a propósito, como não há uma história sem duas, eu vou-lhe contar esta história, esta completamente falaciosa. E porque a saúde é feita de histórias também. A saúde é feita de histórias, sabe que isto não é por acaso que há tanto médico, acaba em escritor, em poeta, até em político. Mas esta história, que é anedótica que eu lhe vou contar, é de um senhor a quem acabou de sair o Euromilhões, de maneira que a primeira coisa que ele faz é ir ao stand de automóveis mais próximo da casa dele e diz, olha, acabou de me sair o Euromilhões, de maneira que eu quero comprar o melhor e o mais caro carro que o senhor tiver cá na loja. De maneira que o vendedor ouve aquilo e, percebendo que o dia que também não ia correr mal, diz-lhe assim, olha, o senhor veio na hora certa, porque, olha, eu tenho aqui um Ferrari, ainda por cima um modelo de coleção, de uma edição limitada, com todos os extras possíveis e imaginários para este tipo de carro, de maneira que vamos assinar os papéis e eu garanto que o senhor, ao fim de 2 horas, tem o carrinho à porta de sua casa. Meio que eles vão lá para dentro tratar do negócio e o vendedor, por uma questão de curiosidade, a certa altura pergunta ao comprador, olha, mas o senhor por acaso já tem assim alguma viagem em vista para ir com o Ferrari e tal? E ele diz-lhe, tenho, vou às Berlengas. E o vendedor olha para ele e diz assim, como? Às Berlengas? Sim, às Berlengas, sabe? É que a minha namorada gosta muito da natureza e combinámos que ia-me passar 5 dias às Berlengas. Ora, como você já percebeu, como é fácil de perceber, quer dizer, o Ferrari pode ser o melhor carro que há, mas de Ferrari ninguém vai às Berlengas nem à Ilha do Farol. Se o objetivo do senhor era ir às Berlengas, mais valia comprar uma chata com 2 remozinhos, talvez chegasse lá agora de Ferrari, que não chega de certeza. E era uma solução muito mais barata. De maneira que, como eu digo, se o exame não é bem orientado, o que nós estamos a fazer é dar tiros para o ar ou para o lado. Exato. E nem sempre o que é mais caro e mais complexo é o melhor. Naturalmente, também é um facto. Também é efetivamente um facto. Eu, aliás, acerca disso, há uma coisa que ainda não falámos, que é qual é, no meio disto tudo, o papel da TAC. Ora bem, a TAC, pelo menos no que diz respeito ao sistema musculoesquelético, eu só estou a falar daquilo que é a minha área de experiência e de prática, as indicações da TAC em grande parte sobrepõem-se às da ressonância magnética. Até certo ponto a TAC tem vindo a ser desatualizada pelo facto da ressonância poder dar os mesmos resultados com mais pormenor.
Agora, mais uma vez, há uma situação em que ataque é o exame de eleição. E qual é? Fraturas complicadas. Porquê? Porque o que é que quer dizer TAC? TAC quer dizer tomografia axial computadorizada. Computadorizada de computador, o axial, o plano axial é o plano paralelo ao chão, portanto a 90 graus dos outros planos que são verticais, e tomografia é uma radiografia que se faz por secções. Portanto, imagine que nós temos aqui um bolo, a radiografia é como se nós tirássemos uma radiografia ao bolo, ou seja, ela dá-nos uma noção do conjunto, mas se eu depois quiser partir o bolo às fatias e ver o que é que se passa lá dentro, é isso que faz a tomografia. Portanto, é fazer filmes, portanto, seriados a curtas distâncias, que pode ser de 1 milímetro, 3 milímetros, e que, portanto, nos dá uma indicação muito precisa do que se passa no interior. De maneira que, se a pessoa tiver uma fratura complicada, com vários fragmentos, dos quais, inclusivamente, muitos deles, ou alguns deles, podem ter migrado para o interior do osso, e que a pessoa precisa de ser operada e tem de se tentar fazer uma reconstrução de toda aquela estrutura, ataque é, sem dúvida, o exame de eleição. Porque ataque emprega radiografias. E eu, aliás, acerca disso, também gostaria de dizer duas coisas. Que é o seguinte, é que ataque implica a utilização de uma quantidade de radiação significativa. É claro que não há notícia de alguém ter morrido por fazer um ataque todos os meses, e mas naturalmente pode a maior trazer, parte das pessoas... eventualmente, Pronto, outros contratempos. Pronto, quer dizer, devido à quantidade de radiação que ela implica, eu aliás posso lhe dizer, para lhe dar um exemplo, que um ataque aos pulmões emprega cerca de 100 vezes mais radiação do que um simples raio-x tórax. Portanto, isto não é um exame que se anda a fazer por dar cá esta palha todos os dias. A torto e a direito. A torto e a direito. Já agora também aproveito para lhe esclarecer, porque é uma coisa que realmente as pessoas fazem muita confusão, de que a ressonância magnética, como faz aquilo, exatamente aquilo que o nome diz, ou seja, ela funciona tirando partido das diferentes características magnéticas dos diferentes tecidos do corpo, que permite individualizá-los. Portanto, a ressonância magnética, pelo contrário, não tem qualquer tipo de radiação. As pessoas têm muito essa ideia que a ressonância magnética se calhar faz pior do que um TAC. Exatamente, eu também estou de acordo consigo, acho que efetivamente isso é a ideia das pessoas, mas não. Quer dizer, do ponto de vista de radiação, como digo, a ressonância é livre de radiações, funciona só com ondas magnéticas, a TAC, pelo contrário, tem uma quantidade de radiação apreciável. Doutor, se me permite fazer esta análise, que é um bocado minha própria, daquilo que tivemos a falar, de todos os exames complementares de diagnóstico que existe, muitos deles poderão ir até aos mesmos resultados, mas nenhum substitui totalmente a 100% o outro. É isso? Sim, é isso, porque eu, como já disse na semana passada, no dia em que você tiver um exame que mostra tudo, os outros todos desaparecem. Portanto, é vulgar ou é habitual nós termos de pedir vários exames. Até porque, às vezes, há situações... eu, aliás, há uma situação para a qual gostaria de chamar a atenção, porque é uma coisa que se repete com uma frequência muito grande e que, sinceramente, me perturba e, com toda a probabilidade, perturba ainda muito mais os doentes. Vamos falar de uma articulação em particular agora, o joelho. O joelho é uma articulação muito sujeita à patologia. Eu não sei se a Fátima tem esta ideia, mas a verdade é que o joelho tem mais patologia do que todas as outras articulações do corpo juntas. De maneira que é frequente as pessoas irem ao médico de família e o médico de família pede-lhes uma ecografia ou pede-lhes um ataque e depois o doente aparece no ortopedista. E o que é que acontece? Acontece que, infelizmente, quer a ecografia, quer o TAC, no que diz respeito ao joelho, ao contrário do ombro, mas já lá poderemos ir se tivermos tempo, sim, sim. A indicação da ecografia as indicações da ecografia e da TAC são muito limitadas. Isto para não dizer muito rapidamente que são exames que praticamente não servem para nada. Sobretudo a ecografia. De maneira que, evidentemente, que é perturbador para o doente, que foi fazer os exames, que perdeu tempo, gastou algum dinheiro, e que depois aparece com os exames e eu digo-lhe, olha, isto não me serve de nada, aquilo que o senhor tem de fazer é uma ressonância. Ora, porquê é que isto acontece? Isto acontece porque o doente vai ao médico de família e acontece que a filosofia oficial para os cuidados de saúde primários é que as ressonâncias fazem parte, são o exame dos cuidados diferenciados e, portanto, têm de ser pedido a nível hospitalar.
Ou seja, eles não pedem a ressonância magnética porque nem sequer têm como pedir. Porque se eles entrarem no computador, o computador não permite... Não permite, ou seja, pedem aqueles que lhes é possível. Pedem aqueles que lhes é possível. Mas é claro que aqui muitas vezes o tiro acaba por sair pela culatra, não só à pessoa como ao Sistema Nacional de Saúde, porque acontece que a pessoa, em vez de fazer um exame, acaba por fazer 2 ou 3, porque lá está, infelizmente, nem a ecografia, nem muitas vezes a TAC se substituem à ressonância magnética. E tratando-se de problemas que são de resolução cirúrgica, eu penso que hoje em dia não há nenhum colega meu que vá propor uma artroscopia ou uma cirurgia ao joelho de um doente sem ter uma ressonância magnética, e eu já agora a propósito também não dispenso o raio-x. Mas isso não é um bocado contrassenso, digamos, que nós estamos muito habituados a ouvir que o médico de família será ou deveria ser o primeiro passo quando temos alguma coisa, para depois nos levar para outro, se for mais grave, ou se for se conseguir tratar apenas no médico de família, e neste caso o médico de família não poderá fazer nada. Não é um bocado contrassenso? Eu acho que é um bocadinho de contrassenso, acho que é um bocadinho de contrassenso, no fundo isso é que ele está a fazer, não é? Porque evidentemente pode-lhe lá aparecer uma pessoa com um problema no joelho, que é uma coisa simples e que ele resolve. Sim. O problema é, efetivamente, quando ele tem de referenciar o doente ao especialista. É claro que eu acho que aqui o que se devia passar é que o doente devia ser informado desta situação, e uma vez que o médico não pode pedir a ressonância ao doente, Por vontade própria, não lhe pedir nada. Portanto, exato, explicar-lhe a situação e dizer, olha, vá ao especialista, ao hospital ou à clínica privada, agora isso depende, enfim, dos meios e da vida de cada um, e resolva o problema desta maneira. É claro que isto, muitas vezes, o grande problema é que, na prática, as pessoas não aceitam isto de muito boa vontade. E se o médico se recusa a pedir o exame, muitas vezes isso até é considerado como sendo um ato de falta de vontade ou de má vontade da parte do médico. O que é, efetivamente, uma situação um pouco constrangedora. claro. Mas eu penso que, por isso é que acho que são importantes os esclarecimentos, e eu acho que isto é uma coisa que devia ser consertada, não só com os médicos de família, como com as pessoas, de que realmente o Sistema Nacional de Saúde, todos nós sabemos que tem limitações, há prioridades, e portanto, como eu digo, nós se realmente queremos ir daqui ao Brasil, mas não temos dinheiro para um bilhete de avião, quer dizer, ir de lá de Barca Ramos, não podemos ir de Ferrari. Doutora, portanto, o conselho que poderíamos retirar daqui para os nossos telespectadores, que não serão médicos, poderão ser, mas para aqueles que não são médicos, é ir na mesma ao médico de família e perguntar sempre se haverá solução, e perguntar, tentar esclarecer as suas dúvidas todas com o médico de família. Olha, eu acho que sim, eu acho que sobretudo tem de haver, digamos, uma relação de confiança de parte a parte. Portanto, e o médico e o doente têm de compreender que nem sempre existe. De maneira que o doente tem de compreender que o médico de família está lá para o ajudar, claro, que ele vai fazer aquilo que é possível no sentido de orientar da melhor maneira. Agora, se ele tem determinadas limitações, ele terá de lhe dar orientação que lhe são possíveis dentro daquilo que é... das suas capacidades. Dentro das suas capacidades. Não é? Portanto, não se trata de uma questão de má vontade, trata-se de uma questão da organização do Sistema Nacional de Saúde, e, portanto, quanto a isso não há nada a fazer. Temos mais 5 minutos, não sei se quer abordar mais algum critério de escolha aqui dos exames complementares. Olha, no fundo ou falar do ombro, como já estávamos exatamente, a falar. pronto, aquilo que estávamos a falar do ombro é que mais uma vez, no fundo, acaba por ilustrar aquilo que eu já tinha dito, é que no ombro, ao contrário do joelho, a ecografia também é capaz de nos dar muitos elementos. Porque no ombro há muitos problemas de tecidos moles. Sobretudo dos tecidos musculares, tendinites crónicas, sim, que tecnicamente se devem chamar tendinose e não tendinites, por isso é que são crónicas, calcificações, e lá está, e isto também era uma ideia que eu queria transmitir às pessoas, é que muitas vezes a ecografia do ombro, ao contrário do joelho, porque tem muito mais partes ósseas e as estruturas importantes são muito mais, o ombro não. E o exame ecográfico pode dar muitos elementos. Aliás, nós temos médicos ecografistas que são excelentes e conseguem realmente transmitir-nos relatórios portanto, de patologia do ombro, baseados só na ecografia, que eu acho que são francamente admiráveis.
E uma vez mais, porque eu acho que as coisas devem começar pelo princípio, temos a questão do raio-x, que realmente tem sido um exame que tem vindo a ser posto de lado e muito pouco utilizado e, quanto a mim, muito mal. Porque, por exemplo, se a pessoa tiver calcificações no ombro, como lá está, como são calcificações, o raio-x tem mais sensibilidade para as calcificações que a ressonância. E acontece frequentemente nós vermos no relatório o doente que vai fazer uma ressonância ao ombro e vemos no relatório do médico radiologista a dizer, olha, suspeita-se calcificações, sugerimos pedir um raio-x. Portanto, as pessoas não devem, como eu digo, encarar os exames diagnósticos e fazerem, aliás, como você acabou de dizer, e não fazer juízo de valor acerca dos exames complementares diagnósticos, baseados, digamos, na novidade ou no seu preço. Muito bem, doutor, ficamos por aqui hoje neste Tempo de Saúde. Muito obrigada mais uma vez. Ora, essa foi um prazer estar consigo. É sempre um gosto tê-lo cá e desvendarmos estes que muitos se tornam mitos da saúde. É. Muito obrigada. Ora, foi essa... mais um Tempo de Saúde aqui no Novo Canal com o Dr. Dinis Carmo. Voltamos na próxima semana. Boa noite. Novo Canal. Sempre novo, sempre seu.